Olá, meu nome é Thiago Guazelli, seja bem-vindo à Esteroscopia BR. A sinéquia, ou aderência intrauterina, é uma patologia mais comum do que a gente imaginava, e o grande problema dela é a dificuldade no diagnóstico. Eu já fiz alguns vídeos anteriores sobre isso, e é um tema que eu gosto de comentar bastante, principalmente pelo trabalho que a gente tem no Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, que a gente oferece para as pacientes após esvaziamento uterino. Na questão obstétrica, a gente faz uma avaliação entre 30 e 90 dias dessa cavidade. Por que a gente faz essa avaliação prévia? Porque quando a gente faz o esvaziamento e lesa até alcançar, né, a camada basal, quando a gente encosta essas duas paredes, parede anterior do útero e a posterior do útero uma com a outra, e elas estão friáveis pela manipulação, pode uma causar aderência à outra. Isso é difícil de ver no ultrassom, isso é difícil de ver na ressonância, e a gente consegue ver, às vezes, na esterossalpingografia, e o diagnóstico padrão ouro é a esteroscopia ambulatorial. Então, como que a gente faz? A gente faz uma avaliação precoce, 30 até 90 dias após o esvaziamento, seja por cureta ou seja pela mil. E se tiver alguma aderência, geralmente ela ainda está em forma inicial, aquela bem fininha, ela é bem fácil de desfazer, não tem vaso, não tem fibrose, não tem nada, desmanchou, resolvido o problema da paciente, porque tudo já foi recoberto pelo endométrio e aquela lesão ela não tem a capacidade de grudar de novo uma com a outra. O grande problema que a gente tem, que é o caso que eu vou mostrar, é quando a gente deixa isso muito tempo. Vai passar 6 meses, um ano, e aquela aderência ela vai formando vaso, vai ficando fibrótica cada vez mais grossa, e isso dificulta um pouco o tratamento. Vou mostrar um negócio bem legal, que é um livro do Atílio, em que ele faz uma metáfora, né, com o nosso aprendizado, em que ele coloca que a patologia, geralmente as mais fáceis, são os pólipos, aqui que é o mais fácil, depois o mioma e o septo. E o tratamento da sinéquia fica mais embaixo ainda. Por quê? Porque quem acha que é facinho o tratamento da sinéquia, que é só lá e dar um piquezinho, é porque pegou esses casos mais precoces, uns casos com menores acometimentos. E a gente não pode achar que o tratamento é fácil. Exige muita atenção do estereoscopista, exige muita experiência, porque além de ser difícil de você ressecar, existe um risco alto de perfuração, porque a gente perde um pouco do parâmetro, que a gente não sabe mais o que é cavidade e o que não é. Então, naqueles casos mais graves, às vezes a gente precisa fazer seguidos procedimentos, várias cirurgias, até a gente tentar recompor essa cavidade. E lembrar, para quem leu a última revista do Estereoscopia Newsletter sobre sinéquia, a gente já tem alguns trabalhos mostrando que o problema não é só estrutural, mas também tem a questão do endométrio. Então não é só a gente abrir a cavidade, não é só a gente liberar ósseo, às vezes a gente também depende de que o endométrio volte a recobrir toda essa cavidade e torne essa cavidade adequada para uma gestação, né, que é o que a gente está procurando. Então, é importante a gente fazer uma prevenção, a gente orientar bem nossa paciente para que a gente não tenha esses casos tão graves. E aí, voltando para a parte inicial, é esse o motivo pelo qual eu bato tanto na tecla, eu falo tanto nos stories, no Instagram, oriento meus residentes para, sempre que possível, a gente orientar para as pacientes que acabaram de ser submetidas a um esvaziamento uterino, seja por óbito embrionário, por mola, retenção placentária, fazer uma esteroscopia 30 a 90 dias após esse procedimento. Existem várias formas de fazer esse tratamento, a forma que eu acabo preferindo na maioria dos casos é o uso da tesoura com o sistema de Betoque, por ter um diâmetro menor. A energia mecânica nesses casos geralmente é melhor e mais seguro também, e eu consigo avaliar melhor essa cavidade. Se possível, tiver à disposição, um ultrassonografista próximo às vezes pode ajudar também, ou quem entende um pouquinho melhor da técnica pode também fazer concomitante durante o procedimento. Se possível, é bom ter um colega com ultrassom do lado, às vezes se você tiver um pouquinho de perda do parâmetro, não souber onde que é o fundo, um exame concomitante de ultrassonografia enquanto você está realizando a esteroscopia
ajuda bastante e reduz o risco de uma perfuração. Vou mostrar um vídeo de uma paciente que foi submetida a um esvaziamento uterino em uma situação obstétrica e acabou formando algumas sinéquias. Vamos lá. Começando o procedimento, a gente já visualiza uma estimocele aqui, essa cavidade em cima, uma cicatriz de cesárea anterior, e me deparo com essa estrutura, tá? Se você está olhando e falando assim, poxa, será que isso não é um septo? Será que não é um útero bicorno? Não, tá? Porque eu sei, por causa da história da paciente. A paciente tem exames prévios, ela já tinha uma cesárea anterior e teve a necessidade de fazer uma por retenção placentária. Então eu já sabia que isso não era um septo. Optei pelo uso da tesoura. Podia ter usado um monte de outra coisa, tá? Podia ter usado, por exemplo, ponteira monopolar, podia ter feito isso com um ressectoscópio. Se vocês preferirem usar o ressectoscópio, prefiram o mini, porque ele distorce menos a cavidade, porque ele não precisa dilatar o colo. E qual que é a sacada aqui? Você vai cortando no meio, na parte mais fibrosa, e vai usando a distensão uterina, o soro, né, o meio de distensão, que eu estou usando aqui o soro fisiológico, por estar usando energia mecânica. Então, enquanto eu vou cortando as fibrosas, o que está segurando, o soro ele vai distendendo. Então, você corta as maiores, eu volto um pouco com a tesoura e espero o quê? Ele abrir e às vezes até quebrar umas fibras. Vou cortando até próximo do ósteo e vou utilizar esse ponto para me guiar para cortar para o outro lado. Então vocês vão vendo que conforme eu for cortando, eu afasto, tenho uma visão periférica e vou me orientando de acordo com os dois ósteos. O ideal é com que eu consiga traçar uma linha imaginária de um ósteo até o outro e meu fundo uterino chega até próximo dele. Precisa chegar na linha interostial? Não. Preciso passar essa linha interostial, fazer como se fosse ainda uma corcovinha? Não. Se essa distância for menor que 1 centímetro, como se fosse um útero arqueado, já está legal. Mas como essa não é uma preocupação que eu tenho, por saber que essa paciente não tem útero bicorno, ela tinha útero normal antes, eu posso tentar chegar o mais próximo possível, tá? Se você tiver com receio, se tiver inseguro, ou não tiver um exame prévio, a recomendação é que você não chegue até o final, tá? Então agora aqui, agora já quase terminando o procedimento, a parte mais fibrosa do meio. Então na hora que corta, eu afasto, espero o soro dar aquela expandida. Aumentei um pouquinho a pressão no final também. Para quê? Para me ajudar a dar aquela expandida. A paciente está anestesiada, não vai reclamar de dor nesse momento. Não dá para a gente utilizar, né, aquela ideia de falar, quando começa a ver vaso, a gente está chegando no miométrio. Por quê? Porque a cinéquia tem vaso também. Quem faz isso com septo também pode quebrar a cara, porque tem musculatura no septo também, tá? Isso já quebrou, a gente pode conversar numa situação seguinte. E aqui no final, já quase terminando, faça uma avaliação panorâmica, a gente pode ver aqui a linha no ósseo esquerdo está praticamente retinho aqui com o ósseo direito, então a gente conseguiu resolver isso, essa situação para paciente, procedimento bem feito, tá? Vai ajudar bastante aí essa paciente. Vocês viram que essa cinéquia não estava fininha, não era como aquele fiozinho de violão que às vezes é fácil, que ele está lá esticadinho e você só dá aquela cortada. Foi uma cinéquia um pouco mais complicada, é um procedimento que não dá para fazer sem anestesia, o paciente tem que estar obrigatoriamente anestesiada. Era uma cinéquia fibrosa, era uma cinéquia muscular, tinha vaso e tinha também inervação. Então, se eu estivesse pegando essa paciente sem nada lá no meu ambulatório, desse aquelas picadas que eu dei, a paciente ia urrar de dor. Então, isso não é para ser feito em esquema ambulatorial, paciente obrigatoriamente anestesiada. O que a gente pode fazer agora? Posso botar um DIU? Não tem na literatura que seja significativo, tá? Então, não uso DIU, não uso nada. O que a gente não deve fazer, a gente não deve dar para o paciente progesterona para atrofiar endométrio. A gente tem que proteger esse lugar cruento com endométrio. Então, se você quiser trabalhar com estrogênio, é uma opção. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Tá? Eu deixo a paciente, geralmente, sem nada, para o endométrio proliferar. E assim como eu faço na profilaxia após o esvaziamento, eu faço também aqui. Então, essa paciente que, quando eu soltei a cinéquia, tinha vaso, tinha músculo, eu vou repetir esse procedimento em alguma outra situação em 30 a 90 dias após. Porque se formar aquela cinéquia fininha, tranquila, aquela cordinha de violão, você solta com a pontinha do esteroscópio ou com a tesourinha, tá lá tudo tranquilo, tá?
Quem acompanha o Instagram, dá uma olhadinha, tem bastante foto para baixo no feed, quem tiver um pouquinho de paciência para procurar. Tem bastante casos desses aí que são bem fáceis de fazer, mas às vezes esses casos um pouquinho mais complexos aparecem. Grande sorte dessa situação, a paciente não perdeu a referência, então eu tinha um osso de um lado e um osso do outro, eu conseguia entender onde que eu estava e ficava fácil de eu chegar até o fundo uterino, tá? Então esse é um trabalho um pouquinho mais chato, mas completamente dentro da margem de segurança, é, é fácil, né? O grau de resolutividade é bom também, e o principal, deu para ver que ela tinha endométrio na cavidade, o que ele vai acabar depois cobrindo essa área solta. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, dentro da plataforma do Esterology, eu montei um podcast sobre a revista do Esteroscopia Newsletter, onde cada capítulo eu narrei e fiz comentários sobre isso. Acho que é um jeito bem legal de aprender e fácil. Tá tranquilo, tá no carro lá, liga o som, tá cozinhando, põe lá para escutar. O que achar legal, guarda e depois escuta de novo, escuta rapidinho. É um jeito legal e prático para quem aí tá na correria do dia a dia. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui embaixo ou me manda um direct lá no Instagram. Segue o Instagram também, geralmente às quintas-feiras a gente faz alguns procedimentos dessa avaliação em pacientes pós-vazamento uterino. É legal para vocês verem também, tá? A gente tem um índice de SINEC lá muito alto, acima de 40%, que bate dentro da literatura, que varia de 15 a 45. Então eu recomendo que você pelo menos pense e avalie a indicação do procedimento da esteroscopia para suas pacientes após o esvaziamento uterino, principalmente na questão obstétrica, né? Então, seja aborto, mola, acretismo placentário, retenção placentária, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!